Eu acho que a gente, eu não sei se a gente tem algum tempo, eu acho que a próxima mesa está prevista, eu não sei se vai ter um intervalo, a Cristiana não está aqui, mas eu colocaria né, questões que vocês possam ter para serem discutidas. Questões? Eu colocaria um pouco uma das questões aqui. Eu acho que você né, apresentou toda essa evolução da participação. O que me chama também um pouco a atenção me parece às vezes como parte de uma resposta né, do governo às manifestações de 2013, foi o lançamento de uma lei, não é isso? A lei de e essa lei, na verdade, acho que eu coloco um pouco em questão se partiu do Estado, né? Foi uma concessão muitas vezes do Estado e talvez menos uma conquista da sociedade. Eu queria só que você colocasse um pouco essa situação da lei que no início de 2015 logo ela nem foi aprovada, né? E o que isso poderia, quer dizer, me parece que há hoje, efetivamente, uma diminuição né, dessa participação, ou dos canais de participação. Eu não sei, se você comentasse um pouco isso. Oi. Você tem razão, a política e o Sistema Nacional de Participação Social, eles foram uma tentativa de resposta já às manifestações ali de 2013, né? Uma tentativa de agendamento da Presidência da República em relação a isso. Esse processo, na verdade, é um processo bem amplo. Ele foi, naquele momento, né, isso tem a ver com as janelas de oportunidade também, esse conceito de janelas de oportunidade. Ele é um processo que remonta a debates que se iniciaram ainda em 2003, ainda dentro do governo Lula, né, para pensar a participação, um sistema nacional de participação que integrasse essas iniciativas de participação institucionalizada já existente, mas que procurasse, em alguma medida, ampliar, né, essas áreas alcançadas. A partir de 2011, ele é fortalecido muito. Era o Gil Carvalho que estava conduzindo esse processo nesse período dentro da Secretaria da Presidência da República, né? E é feito, inclusive, um seminário nacional para coletar as propostas do que viria a ser a política nacional de participação social, né? Depois de 2013, ele é acionado como uma das respostas aos pedidos de participação que vinham das ruas naquele momento. E, naquele momento, o governo Dilma ele tinha ainda uma força de agendamento na opinião pública e no Congresso, ainda tinha alguma possibilidade de agendamento. Ele conseguiu reagir de forma muito diferente às manifestações de 2013 do que às manifestações de 2015. Né? Essa foi uma das respostas que o governo tentou dar. E aí ele foi colocado, inclusive, sob consulta pública, né? Teve um processo amplo de consulta pública a partir ali de 2013. Ele foi a voto no Congresso e foi derrotado no Congresso. Apesar da defesa de amplos setores dos movimentos sociais, no Congresso o projeto contou com apoio, o decreto ele foi um decreto presidencial, isso gerou algumas críticas no campo da sociedade civil também, ele ter sido apresentado como decreto, mas, apesar disso, os movimentos sociais abraçaram o projeto fortemente, mas os únicos partidos que votaram a favor dele no Congresso foram o PT, o PSOL e o PCdoB, e o projeto foi derrotado no Congresso. E ele foi para o Senado. Quando ele foi para o Senado, ele nunca chegou a ser votado. Então, ele não chegou à sua tramitação final, esse projeto, né? Ele ali caiu junto com o governo em si. Mas era uma tentativa interessante de resposta a isso tudo, né? Mas depende dessa força política que o governo já não tinha mais.
Alguém há questões? Oi, boa tarde. Primeiramente, agradecer as exposições, mais uma vez foram muito interessantes. Ontem o pessoal estava conversando sobre Big Data também, né? Hoje eu acho que houve mais uma vez essa discussão sobre a questão da gestão da informação no governo federal e da complexidade que é lidar com tudo isso. E eu fico pensando como é que as instituições participativas, se de repente a Raquel está pensando isso também, né? Como é que as instituições participativas lidam nessa interface entre política e expertise, né? Ao lidar com esses elementos, talvez, que são sociotécnicos e políticos nas reuniões de conselho, nas reuniões de conferência, se há aproveitamento, por exemplo, né, desses dados que são tão contundentes com relação às mudanças socioeconômicas que aconteceram no Brasil, e, por outro lado, quem teve no governo federal também por tanto tempo atuando com isso, se percebe que se existe um canal, de fato, que faça com que essa participação política tenha algum tipo de efetividade, ou, pelo menos, que faça uso dessa nova forma que a gente tem para gerir essa quantidade de informação. Obrigada. No caso, eu posso falar no caso do Ministério do Desenvolvimento Social, é um dos ministérios que talvez tenha a maior diversidade de conselhos de participação social dentre os vários ministérios, né, no governo federal. Porque, né, dois muito importantes, o CONSEA, né, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e o Conselho Nacional de Assistência Social. Em ambos conselhos, você tinha uma forte participação da sociedade. No caso do Conselho Nacional de Assistência Social, inclusive de muitos gestores das próprias políticas, né? Representação dos municípios, representação dos estados. E, de fato, no caso do Conselho Nacional, nós tivemos um processo muito interessante de reuniões ao longo de 2013 e 2014, né, que vinham da base, eram tanto no caso da assistência quanto de segurança alimentar, foram conferências que foram organizadas em nível de município, nos estados, e chegaram com propostas a serem discutidas para os planos nacionais e os compromissos que deveriam ser seguidos para os próximos anos. De fato, nós tivemos, então, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Conselho Nacional de Assistência Social, aprovando um plano decenal da assistência social com uma série de diretrizes que, naturalmente, eram diretrizes dialogadas entre governo e sociedade, e que, de alguma forma, foram, né, encampadas pelo próprio governo. Infelizmente, essas coisas mudaram muito rapidamente e, para nossa surpresa, com um nível de resistência muito menor do que supunhamos. É curioso que eu não sou um entendedor dessas questões, não sou um pesquisador dessas questões, mas eu fico um tanto atônito em reconhecer que, como nós tivemos uma reforma administrativa que extinguiu um Ministério da Previdência Social, como nós tivemos uma reforma administrativa que extinguiu um Ministério de Desenvolvimento Agrário, né, uma Secretaria de Igualdade Racial, uma Secretaria de Igualdade de Gênero, de Políticas para Mulheres, enfim, Secretaria de Direitos Humanos, e, no fundo, a única mobilização social que, de fato, teve um impacto mais significativo, ou pelo menos teve consequência, foi na área da cultura, né? Onde talvez imaginássemos uma atomização de interesses muito maior em termos de representação social do que nas outras áreas, né? Não sei se isso pode ser até explicação, né, para do seu sucesso e não das outras. Então, realmente, são questões que ficam aí colocadas, porque aquilo que a gente, de alguma forma, enxergava como virtude, ainda que a Raquel tenha colocado com todas as limitações,
porque eu acho que talvez seja difícil generalizar a participação dos diversos conselhos a partir de uma síntese, né, de que o movimento, em ambos, talvez na esfera federal, a natureza da participação enquanto escuta seja muito mais operacionalizável do que como né, no seu papel deliberatório, né, deliberativo. Mas o fato é que, mesmo essas institucionalidades, tendo sido, né, fortalecidas ao longo do tempo, elas ruíram muito rapidamente, sem condições de alguma forma, emitirem, muitas vezes, assim, manifestações, de fato, contrarrestando todo esse conjunto de desmontes, né, de iniciativas de desmonte que nós estamos tendo agora. Estamos vendo isso agora muito incipientemente agora, mas com um poder talvez de reversão muito menor do que tínhamos há talvez 6 meses ou há 1 ano atrás. Obrigado. Então, gente, eu acho que dado o tempo, a gente vai encerrar a mesa e vai ser servido agora, né, um coffee break. Seria 10 minutos às 5h10, são 5 horas agora, 5h10. A gente voltaria aqui né, para a palestra do professor Davi Rodrigues Maceno, que vai ser sobre sociedade em redes e os desafios à proteção dos dados pessoais. Né? 17h10 a gente recomeça. Tá bom? Obrigado a todos.